uma história que eu falo assim, gente, tem uma história aqui da multiplicação de salsicha e pão, que eu falo, Edmeia agiu como Jesus na multiplicação dos pães. Naquela casa de Maria e Marta, que ela pegava aquelas crianças que estavam abandonadas, porque abandonadas não, as mães trabalhavam, de tarde ficavam sem ter o que fazer, né? E os traficantes aliciavam. Então, o que Edmeia começou a fazer? Dar complemento escolar, dar... Aonde pobre fica de um lado, rico do outro. Mas no Rio de Janeiro, assim, o rico fica embaixo, os pobres ficam no morro. Você chega na Zona Sul, vê a favela Exato. do Vidigal. Cada bairro chique tem direito a 2 ou 3 favelas. O Leme é tão pequeno, mas tem Chapéu, Mangueira e Babilônia. Copacabana, Ladeira do Tabajara, Morro do Pinto, Cantagalo. Cada bairro chique tem. Ó, você vê, São Conrado tem Rocinha. Entende? Então, ele apontou para lá. Foi quando eu vi. Foi aí que eu comecei. Eu ia para frente da favela. Deixava o carro lá na igreja para ver se eu enxergava aquela criança. Nunca enxerguei. E à medida que eu ficava, eu dizia, Senhor, me mostra aquela garota. Eu queria fazer alguma coisa por ela. Mas eu amava a favela. Chegou um momento que eu disse, Senhor, me dá esse morro, senão eu morro. Porque eu comecei a amar, e eu olhava aquelas crianças. Eu tinha certeza, eu tenho que fazer alguma coisa por isso aqui. Eu tenho. É assim como se eu não pudesse mais viver se eu não fizesse. Foi logo depois que surgiu a possibilidade de eu fazer o curso do Haggai. Que é um curso de liderança, né? De liderança em Singapura. Eu fui, quando cheguei lá, no segundo dia que estava lá, recebi a notícia que meu marido tinha morrido. E quando eu voltei, no outro dia eu estava lá na frente do Morro Dona Marta. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Tudo foi assim. Ó. E aí foram as crianças que ficavam ali embaixo, que eu primeiro comecei. Eu levava um violão, uma caixa de sanduíche e uma jarra de suco. Para que é isso? Eu dizia para quem cantar comigo, eu não sei cantar, eu ensino. Eu comecei assim, alegria do Senhor, a nossa força é. Aí daqui a pouco eu levava triângulo, levava pauzinho, eu levava pandeiro. Daqui a pouco eu estava com um grupo de crianças ali, até o dia que eles me levaram para dentro da favela. Nunca mais desci. Como que foi? Você sentiu medo de subir? O Morro Dona Marta foi a época em que ninguém subia nem descia se não fosse da favela. Antes da ocupação. Porque tinha aquela confusão do Zaca e o cabeludo. Nem polícia subia. E a senhora? Eu só fui porque as crianças me levaram.